Uma vida muito diferente daquela que a gente imagina, com essa cara chique que ele tem, esses dentes lindos que ele tem. Não é tão chique assim. Não, você tem cara de quê, pro Paulo, convenhamos, né? É que eu mamei muito. Não tem cara de porco, esses dentes eu não tenho, não. Então, eu acho que sim, meio Paulo é um pouco o Paulo filho do Brasil, né? Acho que a história dele... Eu tenho esse certo paralelismo aí. Tem, assim como... Isso me levou a cometer muitos equívocos. Mas o Paulo tem uma formação, assim... Eu queria que você contasse um pouco. Eu acho que Rafar, ele nasceu em Rafar, que é uma cidade micro, né? 6 mil habitantes. 6 mil habitantes de São Paulo. Sorocaba, então, já era Nova York, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Então, acho que eu queria que você contasse um pouquinho para essa plateia, para essas pessoas que estão aqui super afim de conhecer você, como é que foi esse início de vida, essa família com 15 filhos, né? 15. Não, é punk, a minha história é meio real. Paulo filho do Brasil. Mas não é aquilo, né? Porque o interior de São Paulo é diferente do Nordeste brasileiro. Pernambucano, claro. Não sei se vocês viram o filme do Lula, que o filme foi muito criticado, mas até que é um filme bem dá pra ver muito bem. Não acho que seja um filme como poderia ser. Eu não vi, mas eu faço essa analogia. Houve uma rejeição assim ao filme, mas eu acho que é uma história muito interessante, mas não é realmente a minha, não é tão parecida. Mas porque é diferente do interior de São Paulo e Nordeste, né? Então assim, minha mãe teve 15 filhos, né? Eu fui o 15º. Só que ela teve uma vez 4 gêmeos e ela perdeu. Depois ela teve gêmeos e perdeu também. Então já foram 6 aí, né? Depois ela teve gêmeos e vingou. Quantos São 2 irmãs que eu tenho. 7 vivos. 7. Eu era o 7º. Depois eu tenho 2 irmãs gêmeas. Então éramos 7. Eu sou o contemporão, chama-se temporão, né? Eu sou caçula temporão. Minha mãe tinha 40 e poucos anos quando eu nasci, o que era uma coisa muito rara naquela época. Ela já tinha tido 14 filhos e trabalhava na roça, aquelas coisas, né? Minha mãe era analfabeta, meu pai sabia ler e escrever. Mas então nós éramos de Rafar, uma cidade que fica na região de Campinas, Piracicaba, uma região muito rica, mas era uma cidade muito pequena, né? E uma irmã minha foi trabalhar num hospital em Sorocaba, e aí então ela levou, aos poucos ela foi... O que aconteceu foi uma coisa assim que é inacreditável, porque nós tínhamos bócio. Bócio, você fica papudo, assim, é um problema que dá por causa do sal, da água, do iodo, exatamente. Então, a Carla concorda. É iodo, né? A minha irmã foi trabalhar no hospital em Votorantim, que é uma cidadezinha ao lado de Sorocaba, e ficou 1 ano fora de casa. Quando ela voltou, ela olhou e falou assim: que essa gente está doente. Ela viu a gente, todos nós tínhamos papo, ela falou assim: tem alguma coisa errada aqui. Então ela começou a se esforçar para levar a gente para Sorocaba. Então aí a família mudou toda para Sorocaba. Como é que foi? Eu tinha 3 anos. Essa transposição da roça? Eu tinha 3 anos. Era uma outra roça, Sorocaba, naquela época, porque minha casa ficava num lugar que era uma espécie de buraco, que minha casa existe até hoje. Hoje, agora, eu vou para o carnaval, eu vou para lá. Geralmente eu vou para lá no carnaval, porque na minha casa em Sorocaba agora funciona o Instituto Quilombinho, que são 70 crianças que fazem... Porque eram 4 ruas assim, com um jogo da velha, num buraco assim, 4 ruas de terra, onde saíram 3 escolas de samba. Então a minha família é de italianos e a gente ficou incrustado ali no meio dos negros. Esse bairro, a Vila Léo, tinha 90% da população do bairro era de negros. Tanto que saíram 3 escolas de samba do meu bairro. As 3 únicas escolas de samba de Sorocaba. Então eu fico pensando como uma espécie de Macondo, assim, uma coisa muito distante, porque não tinha luz elétrica. Hoje é praticamente centro da cidade, mas era uma região muito remota. Então daí
fui praticamente criado no meio do samba, que a minha mãe se preocupava muito, não queria que eu ficasse andando na rua, né? Mãe sempre tem essa preocupação, minha mãe ficava preocupada de andar na rua, ficar na rua, na esquina, ficar na esquina, o tempo todo na esquina, mas era uma coisa muito rica, porque tinha samba de roda, tinha maracatu, os instrumentos eram feitos de couro, as pessoas matavam gato para fazer o tamborim, aquela